Bom, bom dia, nós estamos gravando de novo a nossa aula, é a nossa última atividade síncrona com gravação, com videoaula, porque nas próximas duas aulas serão apenas as provas, né? Lembrando que quem for fazer optativa, eu depois vou colocar lá no Siga um documento que a pessoa vai me mandar dizendo assim, ó, eu quero fazer optativa, para eu não ter que preparar provas optativas para 20 pessoas que não vão fazer. Tem um monte de gente que não está vindo fazer nem as provas normais. Então eu preciso diminuir essa carga de trabalho também e eu só vou fazer optativa para quem me mandar esse documento preenchido, tá bom? Espero colocar no Siga amanhã. Vai ser um documento Word, depois eu vou dar esse aviso de novo, que agora que está começando a chegar a gente, mas vai ser um documento Word para vocês colocarem o nome, o texto padrão solicitando a prova optativa e depois a assinatura e tudo mais, tá? Para poder fazer a prova de acordo com as solicitações que eu tiver. Até a prova da semana que vem eu vou fazer 20 provas para todo mundo, mas não é exatamente o que eu... Vocês estão me ouvindo, né? Tá, beleza. Tá tudo certo, tá. Professor. Então é só para dar esse aviso antes da gente começar a falar sobre a aula, sobre a matéria, né? Porque finalmente saiu o vídeo dos métodos de resolução das equações diferenciais. E aí eu gostaria que vocês se colocassem as dúvidas. Quando chegar 10h40, eu prometo para vocês que eu comento sobre a prova. Inclusive que eu quero discutir com vocês passo a passo o aviso que vocês vão receber, porque assim, da outra vez o pessoal não leu aquilo, mandou os arquivos com qualquer nome, foi uma confusão danada, uma dificuldade para eu conseguir ligar o nome do arquivo com a prova a pessoa. Então, dessa vez eu quero o arquivo nomeado direitinho, a coisa feita da forma direitinho, né? E lembrar que todo mundo tem que ter folhinhas de papel A4 aí, porque desta vez não é só preencher tabela, vai mandar o procedimento todo, tá? Vai ser... Então, todo descritivo, professor. Tudo, o passo a passo, cada cálculo, número na tabela que não tiver respaldado por um cálculo lá em cima não vai ser nem considerado, tá? Número, cálculo feito que não esteja respaldado com equação não vai ser considerado. Então, desta vez a gente vai organizar do jeito que a gente fez, né? Vai montar o equacionamento, vai verificar se o sistema está bem posto, depois do sistema bem posto, vai usar as equações do sistema bem posto para poder fazer os cálculos. Porque o que aconteceu na última prova foi ter tabelas com números que apareceram de trás da orelha que não correspondiam às equações que foram apresentadas no bloco anterior. Então isso não vai se repetir dessa vez, não vai ser avaliado dessa vez, né? Pode até se repetir. Alguém pode botar os números na tabela com equações completamente diferentes e parafusadas, como aconteceu em duas provas da outra vez, mas não vai valer nada, porque só vai valer número que tiver relação com as equações e com o procedimento anterior. Então vamos lá, aula de métodos de resolução de equações diferenciais de primeira ordem. Dúvidas, questionamentos, onde é que estão as dificuldades de vocês? Estou aqui, estou aberto para ouvir. Enquanto isso, eu estou preparando aqui a questão lá dos desafios, que certamente deve ter deixado muita gente de cabelo em pé, mas os desafios não são tão feios assim quanto parecem, né? Mas, professor, tá muito difícil, senhor. Tudo bem, a gente consegue. Ó, existe um instrumento de consulta que é absolutamente indispensável em toda tarefa, chama cérebro, né? Se não pensar antes, não consegue resolver depois. Então essa é a questão que a gente precisa colocar, porque assim, nada do que está sendo colocado nos exercícios é diferente do que a gente discutiu nos vídeos ou em aula. Não é tão difícil assim quanto parece. Tá? Eu estou aqui, isso, é o desafio 1, que são os dois CSTRs em série. Deixa eu pegar a figura aqui e levar para uma página em branco. Enquanto isso, vocês não estão me vendo. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, mas não tem problema não. Isso aqui na edição eu acerto, eu ajusto. Tá? Ctrl V aqui, estou aguardando aqui a chegada para a gente poder comentar. Porque os dois desafios, eles são os mais quentinhos, né? Você tem 2 reatores em série, você tem 2 tanques em série. Ficou bonito pra caramba. Vai ter que resolver uma equação e pegar o resultado dela e substituir na outra. Essa é a grande dica. Tá? O resto é tudo igual ao que vocês já fizeram antes. Não tem diferença. A diferença é que vocês têm um sistema desacoplado. Né? Porque se tivesse acoplado, não dava para resolver analiticamente. Então, onde é que estão os problemas, André? Onde é que estão os problemas? Outros meninos aí, pessoal, Júlia, Luiz... A Júlia não chegou ainda. Quem está é Júlio, quem está é Maria Clara. Oi, Maria Clara, bom dia. Deixa eu cumprimentar o pessoal que eu não tinha falado antes, né? Luiz, Gabi, eu já falei. Rodrigo, tudo bom contigo, meu filho? Como é que tá seu áudio dessa vez? Tá podendo, não tá podendo? Como é que tá ficando a coisa? Ah, agora tá podendo. A internet tá boa. Consegui arrumar uma impressora para fazer a prova hoje. Ei, isso é muito bom. Agora, olha só, nas folhas de papel A4, deixa eu avisar isso, né? Nas folhas de papel A4 vocês vão precisar colocar o nome, escrever o nome legível, assinar e colocar o número de matrícula embaixo, em cada folha que for mandar.
essa identificação, essa certificação tem que aparecer em cada folha, tá bom? Então já pode ir adiantando aí com as folhinhas em branco, colocando o nome, número de matrícula e a assinatura, tá bom? Porque vai usar aí umas folhinhas a mais. O professor, não precisa ter toda ela a caneta, né? A gente vai fazendo com um lápis mais forte. Isso, tem que ser legível. O que for ilegível também não vai ser corrigido, né, gente? Eu até entendo que o pessoal gosta de fazer a lápis para poder, né, apagar, tudo bem. Usa os 15 minutos depois para passar a caneta por cima, pelo menos daquilo que for mais relevante, daquilo que for mais importante. Porque se eu não conseguir enxergar, e olha que eu já estou com uma tela de 32 polegadas, né? Eu tive que colocar uma segunda tela aqui, mas assim, às vezes fica complicado de entender e de ver o que vocês fizeram, mesmo ampliando, tá? Então assim, eu peço um pouco de compreensão da velhice do olho que já não funciona direito para fazer bem marcado, se for fazer a lápis bem forte, se for fazer a caneta, e aqueles resultados finais tem que estar a caneta, tá? Pra gente poder ter facilidade de resolver. Daniel, bom dia. Júlio, Alan, bom dia. Karen, Paulo, bom dia para vocês. Estamos quase completo o grupo, né? Tá faltando um ou outro aqui que ainda não chegou, mas é basicamente esse grupo mesmo que tem vindo. Então vamos lá, qual é o problema com relação aos problemas em regime transiente, gente? O que está acontecendo? Nossa, ninguém fala nada. O pessoal assistiu os vídeos, eu vi que assistiu. Teve bastante gente assistindo o vídeo lá. Em comparação com a semana anterior, foi bastante. Mas ainda não foi o grupo todo, mas também não tem o grupo todo mais assistindo, né? Não são mais 20 pessoas na turma. Tem gente que já abandonou, tem gente que já não vem faz um tempo. E não dá para fazer nada. Professor, então eu estou com dificuldade de localizar. Eu vou tentar aqui no meu computador, eu já lhe falo. O problema, né? As dificuldades. Tá bom, tudo bem, estou aguardando aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa enquanto a Andréia procura, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Sala de aula invertida, a gente precisa ter lido o material, que eu disponibilizei na segunda de manhã, os vídeos na segunda de manhã para todo mundo, né, para a gente poder discutir na aula e fazer e ver alguma coisa, tirar dúvidas dos exercícios que surgiram. A Júlia chegou. Tiquinha atrasada, mas chegou. Tudo bom, Júlia? Depois eu tenho um bônus para mostrar para vocês, que assim, eu fiz os gabaritos dessas coisas todas no Enso. Quem seguiu lá o curso de Enso passo a passo que eu coloquei no canal, pode instalar o Enso e ver como é que ficam as soluções e os gráficos, como eu vou mostrar para vocês aqui mais para o final da aula. Mas por enquanto a gente tem que tirar dúvida, né? Tem que ver onde é que estão travando, quais são os problemas que estão surgindo. Professor. Diga, é Danilo, né? Isso. Fala lá, Danilo. Na última prova eu testei no Enso também. Eu terminei um pouco mais cedo e depois digitei meus códigos no Enso e fiz o teste no Enso. Parabéns, é assim mesmo. E lá era regime permanente, era fácil. Agora no regime transiente fica lindo, porque o Enso faz o gráfico para nós, né? Ele deixa tudo pronto. Vai ficar um negócio fantástico. Os desafios no Enso ficaram lindos, né? Porque a gente começa a pensar, olha para a equação, começa a pensar o que vai acontecer, como é que aquele problema vai responder, porque os problemas 5 e 6 você tem várias situações, né? A queda pura, o aumento puro da variável que foi perturbada, ou então uma perturbação exponencial. Então, cada situação daquela ali vai gerar um gráfico diferente, uma resposta diferente transiente do sistema, certo? Mas eu estou a aguardar aqui. Se ninguém tem dúvida, a gente vai conversando mais. Os métodos, conseguiram entender os métodos? É aquilo que eu falei com vocês no vídeo, gente. Na disciplina de métodos matemáticos, aquela IT 353, né, a gente gasta pelo menos 8 aulas para chegar naquele ponto do vídeo. Naquele ponto daquele vídeo lá, o último, né, a resolução de equações lineares. Então é muito complicado a gente imaginar que com um vídeo de 20 minutos, todas as dificuldades serão sanadas. É lógico que vocês vão precisar olhar livro de cálculo. É lógico que quem não souber fazer integral não vai conseguir se dar bem na prova da semana que vem. Mas na integral isso não precisa da prova de hoje. Hoje é só sistema de equações algébricas lineares mesmo. Coisa que vocês já estão acostumados, coisa que vocês já viram na aula 7, na aula 8. Então é importante estar atento a isso. A gente precisa estudar aquilo que deveria saber, né? Fazer integral é pré-requisito para chegar aqui e resolver problemas em regime transiente. Espero que ninguém tenha tido dúvida na integral da exponencial de E-alfa-T, né? Porque aí é o mínimo que se espera. Mas se alguém mais tem algum comentário, eu estou aguardando vocês. Isso aí é tudo desânimo, é tensão, tá? Deixa eu abrir aqui, então eu vou compartilhar a tela, Andréia, dos exercícios, e aí você me diz qual é. Professor, tá difícil aqui. Eu vou compartilhar a tela dos desafios, e aí você me diz quais são, tá aqui. Tá? Estamos no Word por enquanto, tá, gente? Eu não consigo escrever com a caneta no Word, mas aí eu puxei essas figuras para lá. Esse aqui é o desafio 2, que é o dos tanques de resfriamento em série. Este aqui é o desafio 1, que é o dos CSTRs em série, né?
E a gente tem os outros exercícios. Tá? Os 5 exercícios 6, os 5 exercícios 5, e aí o exercício 4, que a gente já fez, que está feito lá o balanço está feito lá no vídeo, está resolvido. E o exercício 3, que o balanço também está feito no vídeo, está resolvido. Imagino que o exercício 3 e do 4, as dúvidas devam ser mínimas, né? Alguém tem dúvida em relação a estes exercícios, a estes problemas? Hein, minha gente? O que vocês me dizem? Jesus, é a última aula, eu sei, está todo mundo cansado, eu também estou aqui no bico do urubu, né, de tão cansado, mas a gente precisa terminar esse curso, né? Terminar esse período especial, porque período que vem parece que vai voltar tudo como devia ser antes, né? Todo mundo fazendo todas as disciplinas, todos os professores dando todas as aulas. Eu não sei como é que isso vai funcionar direito, mas vamos torcer para que online todo mundo consiga dar conta de tudo. Tá? Mas eu estou aguardando. Andréia, qual deles é o seu problema? Qual deles é a sua dúvida? Capacidade calorífica, professor. O que tem? CP é aquele conceito lá né, a capacidade calorífica, a quantidade de energia necessária para aumentar a água de 1 grau, né? Aquilo lá é o CP, capacidade calorífica do... Isso é ensino médio. Qual é o problema? Não, mas não é isso, não. É que tá difícil para eu conseguir fazer as duas coisas, professor. Eu vou lhe pedir a deferência de não fazer, porque eu não estou com as coisas ao mesmo tempo. Tá joia, sem problema, sem dificuldades. A gente resolve isso de outra forma, procura por e-mail. Ainda podem me acessar por e-mail para tirar dúvida, gente. O pessoal fica só em cima do monitor. Tudo bem que ele é muito acessível e eu estou extremamente ocupado, mas... né, pelo menos eu não vou ter que gravar vídeo essa semana, esse final de semana. Isso já é uma grande vantagem se a gente pensar nesses últimos períodos corridos de setembro até agora, né? Mas a gente vai se ajustando. Bom, então vamos lá. Como é que está aí a situação? Gente, mais alguém com dúvida? Ou ninguém tem dúvida? Posso mostrar então o Enzo para vocês? Porque é o Enzo que vai resolver esses problemas. A única coisa que eu quero que vocês entendam, e entendam muito bem, é que assim, quando eu tenho um problema desacoplado, quando eu tenho um sistema em que as equações, ou pelo menos, né, uma delas está desacoplada da outra, eu consigo resolver. Primeiro uma, substituir o resultado dela na outra equação de balanço e resolver. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, só que eu primeiro tenho que fazer, esse aqui não, esse aqui sim, agora aqui, vai amiguinho, oh meu Deus do céu, peraí, calma que ele está na tela que não devia, isso acontece de vez em quando aqui, quando a gente usa duas telas, espera que eu vou, pronto, botei só a tela do computador, tá? Agora vai ficar legal, a gente vai conseguir escrever nela, pronto, agora eu vou compartilhar com vocês, viva... Estou aqui. Já descobri onde é que eu consigo colocar aquela tarjinha chata. Vocês estão vendo agora a tela do primeiro desafio? Dos 2 CSTRs em série? O que acontece aqui? Quais são as nossas variáveis dependentes? Vou tentar escrever embaixo do bichinho, né? Quais são as variáveis dependentes aqui? Sem participação fica muito difícil. CA1 é a concentração dentro do reator 1 e a concentração do reagente dentro do reator 2. Que aí, claro, com uma mistura perfeita vai ser a saída. Então, o balanço no reator 1 você já tem, né? A única coisa que muda é um código. Então, balanço molar de ar no reator 1 é igualzinho o do CSTR sozinho. Porque lá, está vendo que ele não tem nada a ver com o reator 2? Ele é completamente independente do reator 2? Deixa eu ver se eu coloco aqui o meu apontador para vocês poderem acompanhar também na hora que eu mexer. Só, repararam aqui, ó, eu tenho a entrada... A reação acontece e eu tenho a saída. Não interessa se essa saída vai alimentar outro reator. Interessa que este reator 1, ele não sente, ele está desacoplado do reator 2. Então ele é igualzinho o CSTR que vocês fizeram antes, certo? Como é que vai ficar o balanço? Vou fazer balanço de massa, tá bom? E aí eu tenho que tirar aqui esse negócio do apontador, senão a caneta não vai escrever, né? É bem complicadinho esse negócio da mesa. Ó, V1 dCA1 de T dt igual a F CaF0 menos F CA1 de T menos V1K CA1 de T, porque a concentração da taxa de reação tem que ser dentro do meio reacional. V1 e o CA1 que tem que aparecer no reator 1. E aí o que acontece no reator 2? No reator 2 a gente passa a ter duas alimentações. A gente passa a ter a alimentação da carga pura, que está lá em cima, volta aqui com o meu apontador. A gente passa a ter a carga pura, continua sendo alimentada, e a carga que está saindo do reator 1 está entrando no 2. Vocês estão vendo? Conversem comigo, não me deixem sozinho aqui na reunião. Sim, estão acompanhando? Sim. Pois é. Então, como é que vai ficar o nosso balanço molar
no reator 2. E agora, o que a gente tem? V2, o termo de acúmulo, né? dCa2 de T dt igual a F, carga pura, mais F Ca1 de T menos 2F Ca2 de T menos V2 K Ca2 de T. Ai, tá muito feio esse Ca2. Peraí, deixa eu corrigir. Ih, apaguei lá em cima. Vou corrigir aquele V lá também. Deixa eu colocar esse V aqui de novo. V1. E aqui é Ca2 dt. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu consigo resolver primeiro essa equação. E ela é de que tipo, gente? Separável ou linear? Qual é o método mais fácil para resolver essa equação? Como separável ou como linear? Linear? Professor? Linear, com certeza. Quem resolveu o problema 3 viu o sufoco que é resolver o problema 3 por separável. Tá? Então eu vou puxar para cá. Ó. A gente pode escrever isso aqui na forma linear e a gente vai ter dCa1 de T dt mais F mais V1K sobre V Ca1 de T igual a F CaF0 sobre V. Não é essa a perturbação? Eu não estou conseguindo ver, eu não vou poder abrir aqui o PDF, mas vamos supor que vocês estão nessa. Não importa se o CaF for uma função de T, também não tem problema, né? Mas eu acho que não foi isso não, era só uma perturbação de cair 20%, não foi isso? Ou aumentar 20%? Alguém está com esse exercício aberto aí para me dizer? Para a gente poder ter participação de vocês na aula? Eu estou fazendo de propósito, tá? Eu até posso olhar aqui o meu Word, mas vamos ver lá. Desafio 2. Desafio 1. Aconteceu uma redução de 20% no CAF. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que isso aqui, na verdade, não é CAF mais, né, no regime transiente. Isso aqui vai ser... Se houve uma redução de 20%, o que aconteceu, hein, gente? Qual é o valor da concentração que vai aparecer aqui? Se ela caiu 20%, 0,8 do CAF0, né? É o CAF0 menos 20%. A mesma coisa aqui, 0,8 CAF0 e aqui 0,8 CAF0. Não importa, é uma constante. Esse problema aqui vocês já têm resolvido lá o do CSTR, a gente não precisa fazer. Depois que resolve esse PVI aqui, aí qual é a condição inicial desse PVI? Essa é a parte que a gente precisa chamar a atenção. Qual é a condição inicial aqui? Em T igual a 0 minutos, a concentração Ca1 de 0 vai ser o quê? Eu estou perturbando um regime permanente. Alguém já me respondeu isso, está na aula gravada da semana passada. Quando eu perturbo o regime permanente, qual é a condição inicial do regime transiente que surge? Vira a condição do regime permanente. Exato, vai ser o Ca1 no regime permanente 1, a anterior. E, professor, então a gente vai ter que calcular o regime permanente? Vai! Antes de resolver o problema transiente, vocês têm que calcular o regime permanente primeiro. Tá? Qual é a concentração do regime permanente? Aí vocês têm que pensar em fazer, né, o balanço molar de A no regime permanente 1. Ou seja, era regime permanente. Então, 0 igual a F CaF0 menos F... Gente, fecha esse microfone aí quem está fazendo barulho, porque é muito chato isso. Ou então, sossega o facho, para de fazer barulho. Porque toda hora fica clic, 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 clic. Que é isso? O que está acontecendo? Tá? Então, F, deixa para abrir o microfone só quando for falar. Ca do regime permanente 1 menos V1K Ca do regime permanente 1. Ou seja, Ca do regime permanente 1 igual a F sobre F mais V1K CaF0. Esta é a condição inicial que a gente vai... Calma, apaga. Então, ó, esta é a condição inicial que vocês vão usar para colocar aqui. Compreenderam? E a condição inicial do reator 2 é a concentração dentro do reator 2 no regime permanente 1. Diga, quem que está perguntando? É o Rodrigo, professor. Diga, Rodrigo. Só uma dúvida que eu me perdi. Sim. Na forma linear, o que o senhor fez foi passar as parcelas para o outro lado. Faltou dividir pelo V1 aqui. Faltou V1 e V1. Pronto, assim. Ó. Qual é a forma linear? Como é que é uma equação na forma linear? Tá lá no vídeo, tá lá no material de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu já não vou conseguir, a minha imagem já vai sumir, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Forma linear final. dy dx mais p de x, y de x, igual a q de x, certo? Então eu só coloquei nessa forma, Rodrigo. Identifiquei quem é a variável dependente, quem faz o papel de y nesse primeiro reator. Qual é a variável dependente principal aí? Ali, na verdade, é a única, né? Mas qual é a variável que faz o papel do y?
nesse primeiro reator? A concentração CA1. Esta daqui, ó. Isso aqui vai ser o nosso Y de T, certo? O T faz o papel do X. Não vou ficar fazendo isso, que a gente precisa trabalhar com as variáveis originais, que é para poder não ficar se perdendo. Mas aqui a concentração faz o papel do Y. E ela vai ser um Y1, porque neste caso a gente tem um vetor de variáveis dependentes, né? Quando for fazer o balanço no reator 2, a gente vai ter um vetor de variáveis dependentes. Tudo bem? Mais alguma dúvida em relação a isso? Aí o que vai acontecer depois? Aplica o método das lineares, vai achar o quê? Quando a gente achar a solução particular explícita. Pessoal, vocês leram o material? Vocês estudaram pelo menos um pouquinho do vídeo? Hoje o negócio está muito devagar, está muito parado. Mas tudo bem, a gente tenta. Depois de achar a solução particular explícita, a gente só resolve com os valores da questão? Ainda precisa resolver o outro reator, né, filho? Sim. Isso, então olha só. Quando a gente obtém, deixa eu ver se eu chego aqui, a solução particular vai ser CA1 de T igual a uma função de T, certo? Essa função de T aqui agora é conhecida. É ela que eu vou pegar e vou jogar aqui, na equação de balanço do reator 2. E aí a equação vai ficar muito maior, claro, porque ela já vai ter o efeito da perturbação. Mas nada que vocês não tenham resolvido de novo. Como o sistema está desacoplado, resolve primeiro o reator 1, acha a solução particular, substitui essa equação lá na equação do balanço do reator 2 e resolve o reator 2 como linear. Aí, com certeza, o Q não vai ser mais constante. Vai cair nos exemplos característicos lá do problema 5, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Só o Rodrigo que está perguntando. Estão entendendo que a gente tem que resolver um primeiro, depois pegar a equação desse um e substituir no balanço do outro para poder gerar uma outra equação diferencial? Essa é uma questão importante. Isso é uma questão que tem que estar na cabeça. E nesse caso aqui é o problema fácil. É o problema que elas estão desacopladas. Então dá para resolver analiticamente. Na maioria das vezes, se tiver acoplado, se tivesse um reciclozinho ali, só resolveria numericamente. Tá de boa? O que vocês têm a me dizer? Hein, pessoal? Mais nada? Morreu todo mundo? Caiu a internet de todo mundo? Tudo bem, gente. Não, tá tudo bem. Tá jóia, então. Podemos voltar lá para a sala? Alguma dúvida mais em relação a vocês? Posso parar o compartilhamento? Isso aqui vai estar no vídeo gravado, a menos que alguém queira fazer print daquela tela, eu volto lá na tela. Mas com certeza, até sexta-feira, essa aula já está lá disponível para vocês na internet. Não tem a menor dúvida disso, tá? Vocês ainda estão vendo a tela aí, né? Eu posso deixar assim porque eu estou gravando com outra câmera, eu vou continuar aparecendo ali no cantinho direito superior. Então, olha só, mais algum questionamento? Olha, hoje são 18, o pessoal veio firme, né? Veio com vontade. Isso é muito bom. Mas, então, olha só, faltam 10 minutinhos para a gente começar a conversar sobre a prova. Deixa eu mostrar, então, se não tem mais dúvida formal, dúvida teórica, deixa eu ir com vocês para o ENSO, para a gente poder ver, né? Ver acontecer. E aí, deixa eu ver aqui, eu tenho que compartilhar uma janela, só que agora vai ser a janela... Todos vocês têm esses arquivos. Estão vendo agora essa tela? Puxa vida, eu vou ter que colocar lá em cima. Tá? E vou ter que me colocar aqui no canto superior esquerdo, direito agora. Então, olha só, esses aqui são os programas. O reator em batelada, o caso 1 da reação de primeira ordem. Tá? Quem fez os balanços vai olhar aqui, ó, olha só. Esse é o primeiro, ó, tá vendo? BET 1. Então, é só isso. Eu preciso definir o K, eu preciso definir o CAF, 0. E as minhas variáveis. Parâmetro é o que é constante. Vocês lembram disso? Quem assistiu às aulas do minicurso de ENSO está sabendo, está lembrando disso. Não estou vendo nada, professor. Hã? Que foi, André? André? Estão vendo, não? Não estou vendo nada, professor. Só estou vendo a grade do pessoal. Uai, mas peraí. Então deixa eu interromper aqui. Compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Alguém estava vendo a tela do ENSO, gente? Tava assim. Sim. André, então acho que aquele foi o problema da dificuldade. Que nem aconteceu com o Júlio semana passada. Lembra? Tinha que sair e entrar de novo da reunião? Tenta fazer isso. Mas naquele dia eu não consegui assistir a aula, não. Aquilo acho que foi um problema muito isolado. Mas olha só, gente, tá aí. Estão vendo a tela do ENSO? Sim. Tá, então tá todo mundo vendo a tela do ENSO. Largura de banda abaixo. Pois é. Então, ó, o que acontece? Eu defino... Hã? Tá vendo? Isso. Então, eu defino o K como parâmetro, porque é um negócio que vai ficar constante, a concentração inicial, tá? Esse CAF0 aqui, na verdade, não é nem CAF0, né? Ele é só um CA0, porque no batelada não tem alimentação, tá? Mas ela é concentração inicial, que eu coloquei apenas como CA, sendo a concentração inicial, é um parâmetro. CA é variável, que vai variar com o tempo. O RA é a taxa de reação, que eu fiz assim porque eu ia só mudando o RA depois.
Tem que lembrar que o ENSO faz princípio da homogeneidade dimensional, né? Então as unidades têm que ser correspondentes, tem que estar bonitinho, tem que estar um problema dimensionalmente homogêneo. E aí olha só que coisa legal. A equação do RA é igualzinha que vocês têm escrita no caderno, não é? Menos RA, só não tem o menos aqui, né? Entendam isso, pelo amor de Deus, não pode botar um sinal de menos aqui, porque senão vai fazer bobagem, tá? Então é a mesma expressão que vocês têm no caderno, menos RA igual a KCA. E a equação do ENSO diff é derivada no tempo, então aquilo ali é dCA dt, esse pedaço aqui quer dizer dCA dt igual a menos RA. Para o reator em batelada é sempre assim. O que vai mudar é a equação do RA para cada um dos casos. As opções de tempo, a gente está aqui, ó, então eu vou começar de 0, vou ter a cada intervalo de 3 minutos eu vou registrar e vou até 180 minutos. Só isso. Clico aqui, verifico a consistência do problema. Ele está vendo aqui, ó, vocês vão ver isso aqui como consistente, tá? E a gente vai jogar aqui. Peraí, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui de... Não está reclamando de nada, tá vendo? Então ele está dando que é consistente, ó, 0 graus de liberdade. Isso vai atormentar vocês para o resto da vida. 0 graus de liberdade. E também 0 graus de liberdade dinâmica, tá? Eu tenho sempre para cada variável dinâmica uma condição inicial. E aí eu só mandar rodar. Prum, rodou. Rodou em 0,053 segundos. É claro que vocês gastaram meia hora para resolver, mas agora a gente vem aqui nos resultados e pede para ele mostrar o gráfico do CA. Olha só que bonitinho. Vocês veem o gráfico? Vocês conseguem ver o gráfico, gente? Sim, sim. Eita, certinho. Tá? Ele começa do 8, se vocês forem fazendo as contas. E se alguém quiser ter os dados, se alguém quiser, pode salvar aqui, ó. Vem nessa telinha de salvar e salva como XML, que consegue abrir depois essa planilha no Excel. Ele vai gerar uma planilha que é editável no Excel. Tudo bem? Maneiro. Maneiro. Eu vou deixar esse gráfico aqui porque a gente vai comparar os três bateladas. Olha só, tá? Agora eu vou lá no outro. Cancela. Volto aqui no Explorer, ó. É o reator batelada com reação de segunda ordem. Tá vendo? Ó? Reação de segunda ordem. O K muda de unidade. Olha só como é que o K mudou de unidade. Lá era só tempo a menos 1. Aqui é litro por mol por minuto. Tá? Lembra que mol no ENSO é só mol, não é grama-mol. Apesar de existir libra-mol e quilomol no ENSO. Tá? A equação da taxa mudou. Agora é KCA ao quadrado. Estão vendo aqui? Mas a equação do balanço continua a mesma, porque o que muda é a taxa, né? Vou lá, testo de novo a consistência desse problema. É consistente, ó, 0 graus de liberdade, nenhuma variável dinâmica deixada para trás. Para cada variável dinâmica, para cada grau de liberdade dinâmica, você tem uma condição inicial e manda rodar. Tchum, rodou agora em 0,001 segundo. A gente vem aqui no resultado. O primeiro, ó, ele tem uma lista dos resultados aqui, tá vendo? Ó? Tudo que já rodou, ele já vai guardando aqui. Então eu estou aqui no BET 2, abro. Agora eu vou lá no gráfico e vou colocar a curva do CA do BET 2 por cima. Ó. Tchuc, tchuc. Essa aqui, posso mudar minha legenda para cá. O preto é reação de primeira ordem. No mesmo reator, o vermelho é reação de segunda ordem. E ele já faz o gráfico para gente. A mesma coisa com o terceiro, né, a terceira cinética, que é aquela não fundamental, né? Olha aqui a expressão da taxa. Agora é o KCA ao quadrado sobre KS mais CA, igualzinho do problema de vocês. Olha só essas duas equações. Só dá a condição inicial direitinho. Verifica a consistência, é consistente, rodou em 0,02 segundos. E aí vem aqui ver os resultados. Agora eu tenho o BET-NF e vou colocar aqui junto. Pronto, o terceiro é de ordem diferente. É tanto que ele partiu de uma concentração inicial diferente também. Esse aí partiu de 10 gramamol por hora. Perceberam como é que o ENSO facilita a vida? E se alguém quiser conhecer cada bolinha dessa aqui, ó, os valores de cada bolinha dessa aqui, é só gerar o arquivo XML e ver na planilha do Excel. Tudo bem? É interessante usar o ENSO? Pelo menos para ter ideia do que vai acontecer, né? A mesma coisa, ó, tanque. Aquele primeiro tanque. E vocês se lembram que eu falei, né, na aula passada. Vamos ter cuidado, vamos botar aquela taxa de calor que diminui, senão esquenta demais. Eu deixei os dois exemplos aqui para vocês verem. Então, primeiro eu vou fazer o problema que a gente resolveu no vídeo, que a taxa de calor vai declinando com o tempo. Ó. Tempo no ENSO é time, é uma palavra reservada. Tá? E aqui é o balanço já modificado, né, já simplificado, dividido por ρVCP, do balanço de energia no tanque batelado. Tá? Vou verificar a consistência, ele é consistente, vou mandar rodar. Agora eu vou fazer um outro gráfico, eu não sou bobo nem nada. Ah, sim, deixa eu só falar com vocês uma coisa. No ENSO a gente faz um cambalacho nele, porque assim, ele não reconhece grau Celsius, ele não reconhece grau Fahrenheit. Mas nos nossos balanços a gente só lida com diferença de temperatura. Lembram dessa discussão quando a gente viu lá a parte de dimensões, unidades? A variação de um grau Celsius é do mesmo tamanho da variação de um grau Kelvin, de um Kelvin. A variação de um grau Fahrenheit é do mesmo tamanho da variação de um grau Rankine.
Então a gente pode fazer de conta que está usando Kelvin. Eu dei que a unidade de temperatura é Kelvin, mas eu usei os resultados em Celsius, que é 5 Celsius em vez de 5 Kelvin. Mas o Enzo vai achar que é Kelvin e vai resolver. Tá? Ele não tem problema em relação a isso, não. Ele não dá chilique em relação a isso. Então, olha só, vou colocar aqui a minha temperatura e ela sobe para 156 graus. É o máximo que ela chega em 3 horas. Vocês estão vendo esse valorzinho aqui? Ó? Dá para ver esse amarelinho? Lá na edição eu vou aumentar esse pedaço da tela, mas vocês conseguem ver 156,978 graus Celsius. Se eu quiser, eu posso até alterar aqui. Ó. Eu posso aqui vir em propriedades e em vez de Kelvin, eu coloco aqui dentro graus Celsius. Mas olha lá, agora a temperatura está em Celsius e é a verdadeira. Será que esquentando ou usando a taxa constante vai dar problema? Vai dar muito problema. Eu vou pegar o mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou comentar essa taxa decrescente com o meu joguinho da velha lá, com o meu hashtag, e liberar a taxa constante. Agora ele está sempre recebendo Q0. Tem que salvar de novo, tenho que vir aqui e verificar a consistência, ele deu consistente, vou rodar. E aí olha só a desgraceira que acontece quando a gente mantém essa taxa constante. Vou vir aqui, essa é a minha temperatura em Celsius, e lá vamos nós. Ó. Ela vai simplesmente e linearmente para 567 graus Celsius. Tá? É quente para burro, né? Propriedades, é só vir aqui, colocar aqui o Celsius, bolinha C, e a gente tem o Enzo gerando um gráfico para a gente poder comparar. Esquisito, né? Mas acontece. Vou fazer o seguinte, eu vou gerar esse mesmo gráfico da temperatura com o antigo. Mas em outra, eu vou gerar um outro gráfico, agora a gente vai comparar os dois, né? Se eu colocar ali aquele gráfico da taxa constante, vai complicar a minha vida. Primeiro eu volto para cá, agora vamos lá. Aquele que a gente tem a jaqueta, ó. Né? Tanque com jaqueta de aquecimento. O balanço é ligeiramente diferente, mas vocês fizeram também. Agora a taxa de calor é dada por essa expressão e ela aparece aqui de novo na derivada, né? na simplificação do balanço de energia. Eu verifico se é consistente, 0 graus de liberdade. Para cada grau de liberdade dinâmica eu tenho uma condição inicial, mando rodar e agora eu já tenho o resultado. Tá? Vou aqui no gráfico que eu gerei, coloco um gráfico sobre o outro. Olha que bonitinho. Posso corrigir ali em vez de Kelvin. É Celsius, para ninguém ficar reclamando que o Enzo deu o resultado errado. Não, o Enzo não deu o resultado errado. A gente é que teve que disfarçar com ele, né, que devia fazer desse jeito, mas tá aí, ó. Lindinho, lindinho. O nosso gráfico de temperatura usando os dois tipos de tanque de aquecimento. A gente percebe que o vermelhinho encamisado, ele, né, aquece mais depressa no começo, mas depois ele chega numa temperatura final menor. É lógico, né? Ele só consegue chegar onde? Na temperatura da parede, que é 150. O outro chega até 156. Perceberam isso? Para fazer essa análise resolvendo na mão, vocês iam gastar um tempão. O Enso é uma ferramenta fantástica, gente. Sejam usuários permanentes do Enso. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse aqui a gente já resolveu, né? O CSTR na partida. Tá lá, tá resolvido no vídeo, vocês têm a solução analítica. Eu não vou nem entrar muito com ele. Eu vou só rodar para vocês verem, que é isso aqui. Vou fazer o gráfico da concentração. E aí, peraí. Aqui eu quero rodar as duas vezes. Não, aqui tem coisa para mostrar para vocês também. Eu estou partindo primeiro de 4 gramol por hora. Estão vendo? É o caso B. Então, eu vou rodar o caso B primeiro, venho aqui nos resultados e faço o gráfico do caso B. O que acontece? Ela parte de 4 gramol e vai caindo para a concentração do regime permanente. Lembram disso? Que ela vai para o regime permanente? Agora eu vou pegar o mesmo problema e vou rodar o caso A. Como é que eu faço isso no Enso? Eu comento o caso B, boto a hashtag nele, tiro o comentário do caso A, é só tornar ativo. Vocês viram que mudou de cor? Pelo menos uma parte muda de cor. O que não está comentado fica colorido. O que está comentado fica verdinho. Volto, salvo, né, que tem que salvar sempre. Verifico a consistência por desencargo de consciência, rodo ele. E agora eu vou cá no meu probleminha. E esse gráfico a gente fez o esboço dele na sala de aula, na aula passada. Lembram? Eu parti abaixo do regime permanente, a concentração lá dentro vai subindo, subindo, subindo até chegar no regime permanente. Se vocês observarem aqui, a gente está com 1,399, porque a concentração do regime é 1,4. Está aqui, ó, a concentração do regime permanente ele calcula também. Alguma dúvida em relação a isso? Sempre que eu partir um processo contínuo, ele vai para o regime permanente. Então não se preocupe se você tiver um tanque de resfriamento e a temperatura aumentar. Só significa que você partiu abaixo da temperatura do regime permanente. Não significa que você partiu um reator e a concentração está aumentando, significa que você partiu de uma concentração abaixo da concentração do regime permanente. Todo mundo me ouve? Alguém responde, por favor? Beleza, então olha só, agora vamos àquelas perturbações, agora que vão ser os gráficos muito bonitos, né? Agora que vem show de bola, que é o CSTR perturbado, problema 5. A gente tem 5 casos, ó, 5 casos de concentração da alimentação,
5 casos de perturbação e cálculo da concentração do regime permanente, tá bom? Então eu vou partir do caso 1, para a gente fazer um por um aqui bonitinho, tá? Como é que a gente descobre a concentração do regime permanente? Fazendo o balanço quando o tempo tende a infinito ou entendendo o que acontece com a concentração do CA quando o tempo tende a infinito. O primeiro caso, 5.1, eu fiz o quê? Aquilo que a gente colocou lá, uma diminuição de 20% na concentração. Vocês estão vendo aqui que o meu CAF passou a ser 0,8 do CF0? Quer dizer, caiu a concentração. O que vocês esperam que aconteça com a concentração dentro do reator? Se ele partiu do regime permanente. Eu diminuí 20% a alimentação. O que vocês esperam que aconteça com a concentração dentro do reator? Hein, gente? Diminuiu 20%. Eu diminuí 20% da concentração de alimentação. O que vai acontecer com a concentração dentro do reator, no regime transiente e no regime permanente novo, ou na saída também, né? Ela vai diminuir também. É isso que se espera que o problema faça, não é? Que ele parta do regime permanente, eu perturbei um regime permanente, então a condição inicial é o regime permanente. Está aqui, ó. Olha só, o cálculo da condição inicial é a concentração do regime permanente. Vocês têm essa equação escrita hoje, lá para aquele reator 1, tá bom? Então eu estou marcando aqui, vou verificar a consistência, vou rodar. Não vou ficar verificando consistência e falando isso toda hora, não. Porque a gente vai rodar 5 vezes, né? Então olha só, vou vir aqui, abrir e escrever o CA. Ó, vamos começar por aqui, ó. Concentração do regime permanente 1.4 e ele vai para concentração do regime permanente 2, a gente é 1.12, a antiga é 1.4. E o meu gráfico de CA é este aqui. Tá vendo? Parte de 1.4, que é a concentração do regime permanente, vai caindo. Agora, o caso 2. Agora eu preciso que vocês participem comigo. Falem das equações. Participem da interpretação da equação da perturbação para a gente saber o que esperar. Então eu vou comentar aqui o caso A, vou comentar o caso 1, né? O caso 1, e vou liberar o comentário do caso 2. O caso 2 é o quê, gente? O caso 2 aconteceu um aumento de 20%, né? Ó, a concentração nova de alimentação é 1,2 da concentração velha de alimentação. Tem que salvar, volta aqui e põe para rodar. Prum, rodou. O que está acontecendo agora? Eu vou lá no mesmo gráfico, vou aproveitar aqui e fazer o seguinte, eu vou pegar a concentração do regime permanente 1 e botar o gráfico dela, tá? Ela está lá em cima, tá? Que é o caso 1. É o caso do regime permanente. Aquilo ali, ó, é de onde saiu, tá? Não quer dizer que vai ser sempre assim. Esse aqui é o caso 1. Então vamos começar a colocar essas coisas escritas ali, tá? Isso aqui é o regime permanente 1. Esse aqui é o caso 5.1. Ok, para ficar bonitinha a nossa legenda. Porque a gente vai acrescentar um monte de outras coisas nessa legenda aí. Bom, agora vamos lá. Perguntar antes de mostrar o gráfico para vocês. Eu aumentei 20% a concentração na alimentação. O que vai acontecer com a concentração lá dentro? Se eu estou fornecendo mais reagente, o que vai acontecer com a concentração de reagente dentro do tanque e na saída? Ela vai sair do regime permanente e vai aumentar. Olha só, o novo regime permanente agora é 1,68. Então olha a curva. Tchum, tá vendo? Isso aqui é o caso 5.2. Opa, é P de novo. Caso 5.2. Certo? Agora vamos às mais bonitas. As perturbações que não são constantes. Vou comentar aqui, ó, o caso 2. Vou comentar o caso 2 aqui no regime permanente, no cálculo do novo regime permanente. Isso aqui, gente, olha só. Estão lendo aqui comigo, ó? Cálculo da nova concentração no regime permanente 2, tá bom? Vou soltar aqui o caso 3 e vou soltar aqui o caso 3. Olha só, qual é a equação da perturbação? O que está acontecendo com o CAF agora? Olha para essa equação aqui. Quando o tempo vai a zero, essa exponencial aqui vale quanto? Hein, pessoal? Se vocês estão com o arquivo de vocês aí, olha para o arquivo também. Quando o tempo é zero, qual é o valor dessa exponencial de menos 0,02 vezes o tempo? É 1. 1. Então, ou seja, eu tenho 0,8 mais 0,8, certo? Então, em T igual a zero, o que aconteceu com a concentração de alimentação? Ela pulou para onde? Qual é o valor desta concentração em T igual a zero? O CAF. 0,8 CAF0 mais 0,8 CAF0, né, gente? 1,6. Então ela sobe muito e à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Quando o tempo tende a infinito, o que acontece com essa exponencial? Agora faz o outro limite. Quando o tempo tende a infinito, essa exponencial vale quanto? Ela vai tender ao infinito, né? Luiz, presta atenção, a gente já discutiu isso nas outras aulas. Exponencial de menos 0,02 vezes o tempo. Quando o tempo tende a infinito, exponencial de menos 0,02 infinito. Vai dar quanto? Alguém socorre Luiz. Exponencial de menos zero, menos alguma coisa infinito. Vai ser o quê? Se for menos, acho que vai tender a zero. Zero, isso. Exponencial de menos alfa t, quando t tende a infinito, sempre é zero, gente. Sempre vai para zero quando o tempo tende a infinito, se a exponencial é negativa. Então vai sobrar o quê? 0,8 do CAF. Ou seja,
ela começa muito alta e depois ela vai diminuindo com o passar do tempo. Qual deve ser a resposta do sistema? Se eu aumentei muito no começo, o que vai acontecer com a concentração lá dentro? Ela cresce. Aí quando a concentração de alimentação começa a cair, o que vai acontecer com a concentração lá dentro? Diminui. Começa a diminuir. Até eu ficar num valor abaixo da concentração do regime permanente anterior. Por quê? Porque a alimentação do regime permanente anterior é 0,8, não é mais 1. Então vamos pegar isso aqui, vamos salvar, vamos rodar e verificar o que aconteceu no mesmo gráfico que a gente já está fazendo. Olha só que bonitinho. Tchum! Ela sobe e vai para aquela concentração do regime permanente que a gente já conhece, que é o caso do 0,8, né? Vou colocar aqui agora que este é o caso 5.3, ok? E aí, vamos rodar outro caso, né? Alguma dúvida? Oi, diga. Por que ela cresce até mais que 1,6? Cresce até mais que 1,6. Ué, porque você está alimentando 1,6 a concentração de alimentação. Ah, tá. Entendi. Quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha só, peraí. Aqui é o gráfico do CAF, olha só. Tá vendo? Ela pula, era 7, né? E ela pulou para um pouquinho acima de 11. Então, como você está alimentando muito, ela vai aumentar muito. Depois é que ela começa a cair. Mas a concentração de alimentação está sempre caindo. Essa aqui é a concentração de alimentação, ó, CAF. Tá? Vamos voltar aqui para o gráfico que a gente quer. Deixa eu apagar o gráfico do CAF, senão a gente acaba fazendo coisa por cima dele. Esse aqui que é o nosso gráfico chique, que a gente vai colocar todas as coisas juntas. Tá bom? Então vamos lá. Volta aqui para o flowsheet. Volta para cá. E aí eu vou comentar o caso 5.3. Hashtag nele, hashtag na concentração do regime permanente dele, vou abrir o caso 5.4. O que faz o caso 5.4? Qual é o tipo de perturbação que a gente tem? O CAF agora é 1,2 menos 1 exponencial de menos 0,02t, certo? Em t igual a 0, quanto vale a concentração de alimentação? Rodrigo, socorro, responde aí. 0,20, professor. 0,20 do CAF 0. E quando o tempo tende a infinito? Quanto vai valer a concentração de alimentação? 1,20. 1,2. Então, olha só, lá quando o tempo tende a infinito, que é quando for chegar no outro regime permanente, a concentração de alimentação do novo regime permanente vai ser 1,2 da que eu tinha antes. Ou seja, o regime permanente novo vai ser maior que o antigo. Mas, e durante? O que acontece? Se no começo a concentração caiu muito, caiu para 0,2, e depois ela foi aumentando, o que vai acontecer com a concentração dentro do tanque? Ela vai fazer o quê? Ela vai cair, passa por um mínimo e depois ela vai para uma concentração maior que o regime permanente do caso 5.1, certo? Então a única coisa que tem que fazer é salvar, vir aqui, rodar, mandar ele funcionar, né? E vamos lá ver como é que vai ficar o comportamento. Olha só como é que ele é bonito, ó. Tchum, tá vendo? Ela cai, deixa eu acertar esse trem aqui, caso 5.3, 5.4. 5.4, olha lá, cai, depois ela vai para a concentração acima da concentração do regime permanente 1. Essa vermelha é a concentração do regime permanente 1. Última perturbação, para vocês entenderem como é que funcionam essas perturbações exponenciais, né? Então a gente vem aqui no Explorer, clica aqui. Agora eu vou comentar o caso 4 e liberar o caso 5. Hashtag nele, tira a hashtag dele. Hashtag nesse, tira a hashtag desse. Me digam o que vai acontecer com essa concentração. Olha só, agora a perturbação é esta daqui. Qual é o valor da concentração de alimentação em t igual a 0? Alguém que não seja o Rodrigo, me responde. Rodrigo, não dá espaço para os outros, meu filho. Hein? Em t igual a 0, qual é a concentração de alimentação? Danilo, me socorre aí. 0,2. 0,2. E quando o tempo tende a infinito? O que vai acontecer com a concentração de alimentação? 1. Ela vai voltar a ser a do projeto, certo? Então o que vai acontecer com esse sistema? Ela vai cair e depois ela vai voltar para onde? Para o regime permanente anterior. Vamos rodar para ver se vai dar isso? Salvar. Jesus! Está na hora da prova. É o último gráfico que eu mostro para vocês, tá bom? Vamos rodar aqui. Salva. Mostra aqui, ó. Vamos lá no gráfico. Ela vai sair do regime permanente e voltar. Curva rosinha. Properties. Vamos botar aqui o caso. Caso 5.5. Pronto. Aquela perturbação que cai, vai até cair mais, né? E abaixo do regime permanente. Olha só que bonito. Não, é o azul. Não, é esse aqui mesmo. É o rosa. Tá? E ela volta para o regime permanente anterior. Certo? Então, de Enso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não dá tempo de eu rodar o problema do tanque de aquecimento, mas vocês têm. Quem tiver o Enso instalado pode fazer tudo que a gente fez aqui, tá bom? Deixa eu parar o compartilhamento de tela para a gente poder voltar lá para a nossa reunião. Estão me vendo? Voltamos para a reunião? Isso. Sim. Então, olha só. Provavelmente, deixa eu ver aqui, mas provavelmente vocês já receberam os arquivos das provas. Sim. Sim.
né? Já receberam o aviso. Então lembrem de mandar o e-mail respondendo, recebido. Tá com seu nome, tá bonitinho. Agora deixa eu só comentar das regras. Nós temos 3 minutos para eu comentar das regras. E eu vou compartilhar essa tela de novo. A tela do trem que eu quero aqui. Espera aí. Compartilhar uma janela de aplicativo. Eu quero explicar para vocês isso aqui. Compartilhar. Estão vendo essa tela do bloco de notas? Isso aqui vocês receberam no e-mail, gente. Tá? Eu só quero ressaltar umas coisas. Ó. Agora não tem mais aquela história de preencher tabela. Tá? O procedimento vai valer 6 pontos. Lembra que a prova agora vale 10, né? Então, precisa fazer o equacionamento, ó. Resolva o item A e apresente as equações do problema bem posto. É recomendável verificar se o número de graus de liberdade é mesmo igual a 0. No quadro 1, de forma organizada e legível. 3. Resolva o item B naquelas folhas a mais que eu pedi para vocês terem, né? Eu quero todo o procedimento. Essas folhas tem que ter em cima lá, ó, lá na parte superior, canto superior esquerdo. O nome, escrito legível, a assinatura e o número de matrícula. Em todas as folhas que vocês forem me mandar. Evitem de escrever frente e verso, né? Usem folhas sempre só à frente, né? E aí, em todas as folhas avulsas, ó, resolva o item B em folhas avulsas de papel A4. Todos os procedimentos de cálculo das variáveis devem constar destas folhas. As folhas de papel A4 devem ser certificadas uma a uma, com nome legível, assinatura, número de matrícula. Folhas sem estas informações não serão consideradas. Alguma dúvida em relação a isso? Lembra, esse item B vale 6 pontos. Apresente na tabela 2 apenas os valores pedidos na tabela. Vocês viram que eu botei um monte de zeros ali porque não precisa, né? Já tem os valores que são pedidos, são as células em branco. Apenas os valores solicitados e que tenham sido devidamente calculados no item B. Valores que aparecem na tabela, que não tenham sido devidamente calculados e demonstrados no item B, não serão considerados. Não vai acontecer nessa prova o que aconteceu em 2 provas anteriores, em que as equações não correspondiam aos números. Isso não pode acontecer mais. Digitalize as folhas... Oi, diga. Eu tenho uma dúvida. Sim. Nas minhas outras provas, eu já tinha mandado para o senhor escrito assim, ó, para chegar à informação tal, eu usei a equação 1 e 2, que eu numerei lá. Uhum. Eu posso fazer dessa forma mesmo? Olha só, de forma organizada. Se está organizado para você, se fica legível para mim, beleza. Porque aí você pode usar quantas folhas você quiser. Justamente porque para fazer o cálculo, eu sou muito desorganizado. Eu vou fazendo em várias... Isso, mas escreva como você calculou, porque os números têm que ser justificados pelas equações do item A. Número que não tem equação no item A não existe. Tá, ok. Né? Então, ó, depois, aí é aquele processo formal de envio, né? Cuidado, porque a partir de 1h da tarde a gente começa a descontar pontos. Digitalize as folhas da prova com o quadro 1 da tabela 2 e todas as folhas certificadas do item B, em um único arquivo bem organizado, formato PDF, tá? E aí, olha só, por favor, essa foi a parte mais difícil da outra vez. Veio o arquivo com um nome de scanner, veio o arquivo sem nome nenhum, veio um monte de bagunça. Eu quero o arquivo com o seguinte nome: Respostas da prova 2, parte 1. Aí vai colocar lá, Alan, Luiz, né, Júlia, Karen e assim por diante, tá? Ó, resposta da prova 2, parte 1. O nome de vocês, aqui onde está o meu nome, entra o nome de vocês, ponto .pdf. É esse o nome que tem que vir no arquivo. Façam isso com cuidado, façam isso com carinho. E aí entendam que vocês vão ter que fazer isso. E remeter com o assunto do e-mail esse aqui, ó. Resposta da prova tal, nome do aluno. De novo, vocês vão colocar o nome de vocês aqui. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação aos critérios de realização desta prova, gente? São diferentes das provas anteriores. Não, professor. Beleza, estou fechando esse problema, estou parando o compartilhamento para a gente poder... Já parou o compartilhamento até. Já voltei para vocês aí? Já estou visível? Já. Então, olha só. Façam boas provas. Tem até às 13 horas. Em ponto. Eu já usei essa prova, essa questão, e essa questão ela é uma questão de uma prova completa que os alunos fizeram em 2 horas. Então, não tem justificativa dizer que estava longa uma questão só de uma prova que antes foi feita em 2 horas e o pessoal teve notas boas. Tá? Se faltou tempo é porque faltou conhecimento. Quem tem os conhecimentos, quem tem os conceitos, quem tem o material para consulta todo separadinho, bonitinho, tem condições de fazer bem feito. Um grande abraço para vocês, obrigado por termos feito todo esse curso juntos. Foi um desafio para vocês, mas foi um desafio maior ainda para mim, tá? Porque não é fácil, tá? E eu espero que vocês consigam ir bem. Lembrem-se, até sexta-feira eu vou colocar o doc para vocês preencherem. Quem for fazer optativa tem que pedir, tem que me mandar esse documento assinado.
Se não tiver esse documento assinado, não terá prova optativa na semana que vem, no dia da optativa, tá bom? Pode mandar até quando? Até a sexta-feira até sexta-feira da outra semana. Uma semana para mandar. Qual documento? Tá, ok. Tá bom? Abraço para vocês, estou encerrando a aula. E façam a prova com carinho, com cuidado. E com organização, por favor. Tchau, tchau. Obrigada, Professor, professor. Um desculpa, abraço. qual documento? Qual documento? Eu vou escrever ainda, vou colocar no SIGA A um documento para vocês fazerem solicitação de optativo. Para eu não ter que fazer prova a mais. Ah, tá. Para eu não ter que fazer 20 provas optativas, sabendo que tem gente que já passou e que não vai fazer, e que tem gente que desistiu e que não vai fazer. Porque já tem gente que desistiu, não é verdade? Então é bom ter atenção a isso. Tchau para vocês. Estou encerrando a aula.